Olá, amigos de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui quem fala é o Henrique Lisboa. E hoje nós vamos dar continuidade ao Pode Saber especial de transição. Já tivemos vários programas. Se você ainda não escutou, tá aí no link no post, ou então entre no portalsaber.org e escute os nossos Pode Saberes anteriores sobre esse mesmo tema. Já tem um tempo que estamos falando sobre isso. E tem muito material espetacular, importante, reflexões profundas que precisam ser feitas por nós o quanto antes. Hoje nós vamos dar continuidade a esse ciclo de podcasts e hoje vamos falar um pouquinho sobre a pior opção. E se escolhermos o outro lado? E se optarmos pelo outro caminho, que é o que nós desejamos profundamente, queira Deus que não optemos? O que o Chico tem a nos dizer? O que os Espíritos nos falam sobre esses momentos, o que pode estar nos aguardando. Então vamos para a nossa apresentação, os nossos amigos que estão conosco aqui hoje. Olá amigos, aqui é Denis Perdigão, um grande abraço para todos. Olá amigos, aqui é Silvana Saldanha. Olá amigos, aqui é o Marco Gandara. Um abraço a todos, aqui é Dauro Mendes. E aqui é Marconi Gomes, um abraço para todo mundo. Um abraço do Geraldinho Lemos. Então vamos para mais uma leitura de e-mails e recados. Eu tenho uma dúvida de justiça disso, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, ouvintes do Portal Saber. Aqui quem fala com vocês é o Marco Gandara. Em homenagem ao nosso amigo Guilherme de Barros, que está adoentado em casa, vamos falar a verdade para você. Ô Guilherme, você está fazendo falta aqui nas nossas gravações, venha rápido. Amigos, hoje é um dia super especial. Hoje, 1º de agosto de 2014, o Portal Saber está fazendo 2 anos. 2 anos da divulgação do nosso primeiro podcast. É lógico que nós começamos o trabalho um pouco mais cedo, mas colocamos como uma data marcada o 1º de agosto, que foi no 1º de agosto que nós fizemos uma reunião, e que foi aqui na minha casa. Eu fico muito feliz disso ter acontecido em meu lar, e estava eu, o Dauro, o Guilherme de Barros e o Marconi Gomes. E nós resolvemos dar o pontapé inicial divulgando o Portal Saber para as redes sociais. E aí fomos agariando ponto a ponto mais ouvintes, mais amigos. Mas nós gostaríamos também de deixar marcado historicamente que o Portal Saber ele foi inspirado em outro portal. É o Portal Ser, portalser.org, dos nossos amigos lá do Ser. E a eles, Haroldo, ao Júlio, a todas as pessoas, são muitas pessoas, se a gente começar a colocar nomes, a gente vai acabar esquecendo. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm fazendo e obrigado por nos inspirar. E eu acredito que vocês inspiram também outros grupos. Silvana Saldanha, você fez parte do nosso trabalho nesse período todo e é sempre uma emoção muito grande quando nós recebemos um convidado, quando nós recebemos um e-mail especial, não é mesmo? Marco, na verdade, é uma alegria muito grande sempre que a gente se reúne para a gravação de mais um podcast. Eu fico muito emocionada, principalmente com a abertura do Pode Saber, principalmente as mulheres. Eu, a Lívia, a Elisa, a gente sempre brincava que parecia o grupo do Bolinha. Quando o portal se abriu às mulheres, isso foi um momento de muita satisfação, porque a gente ficava assistindo as gravações com o coração cheio de vontade de participar, cheio de vontade de dar as nossas opiniões, o olhar feminino diante de tudo o que se dizia, o que se passava. Então, eu acho que é um marco maravilhoso, sim, os 2 anos, e também essa abertura que o portal deu ao público feminino, para que a gente pudesse
também alcançar o coração das jovens, das mulheres, das ouvintes do sexo feminino. Silvana Saldanha, nunca nós pensamos em criar um grupo do Bolinha, como você comentou. Foi algo que naturalmente nasceu. E quando vocês chegaram e conversaram conosco, foi realmente uma luz na nossa vida. E essa luz a gente tem que ter a todo momento. E por isso nós sempre pedimos para que as pessoas nos mandem os seus e-mails, nos mande aí os seus comentários, para que a gente possa ajustar os trabalhos. E eu lembro que para mandar e-mail para nós é simplesmente mandar para contato@portalsaber.org. Muito simples, muito fácil. Nós estamos aguardando os seus e-mails. Não deixe de nos encaminhar seus e-mails. Veja só, Silvana. No episódio passado, eu estava comentando das dificuldades que o portal passa pela influência espiritual que não quer que o trabalho vá à frente. Realmente é um esforço que nós temos que fazer a cada dia, e nós pedimos naquela ocasião orações, preces, para que o trabalho possa se perenizar, para que o trabalho possa seguir à frente. E certamente recebemos muitas orações pelo equilíbrio, pela serenidade que nós passamos aí esse último quinzena. Mas nós recebemos um e-mail que foi uma prece escrita. E eu fiquei realmente emocionado com esse e-mail, Silvana. Eu vou te pedir para que você possa ler esse e-mail para nós. Eu acho que esse e-mail veio num momento muito oportuno e ele veio com uma luz. E vamos reiterar o nosso pedido de preces e orações para que o trabalho possa seguir com muita paz, com muito amor, com muita harmonia. Mas nesse instante, lê para nós esse e-mail muito especial do nosso ouvinte. Pois não, Marco. Na verdade, esse e-mail foi enviado pelo Fábio Damasceno. Eu até leria apenas um poema maravilhoso que ele escreveu pra gente. Mas a mensagem que ele nos envia antes é imprescindível. É bom que todos saibam o que se passa no coração do Fábio. Eu vou ler para todos. Irmãos, há muito tempo que não venho, mas vocês sempre estão no coração e nos ouvidos. Com o tempo, como não amá-los? E nesta audição, muito justa recordação de que todos nós e todos os trabalhos sérios carecem de suporte, apoio, vibração, comunhão. Diante disto, veio à mente palavras em forma de uma oração que oferto a todos, após tê-la dirigido ao Pai de todos nós. Forte abraço, irmãos. Jesus os abençoe e também o lindo trabalho que vai fundo nas nossas almas. Irmãos, para mim já foi um termo assim maravilhoso que o Fábio usou. Afinal de contas, ele está nos chamando de irmãos amigos. Fábio, receba de nós as mesmas preces, porque você é um participante imprescindível nas preces e no nosso trabalho. Passo a ler então a prece que o Fábio nos enviou e que disse ter feito, que na verdade é um grande poema. Senhor da vida, vim aqui te rogar que abençoe este grupo que para mim é um lar. Sei que minha oração tinha que ser muda, sem palavras articuladas, nos refolhos d'alma e para ninguém mais ver, mas o faço à luz do dia, para que eles saibam que esta família me faz sorrir, me faz crescer. A palavra vai escrita, para que saibam sim, para que sintam o meu agradecimento primeiro a ti, mas também a estes, que no passado tu escolhestes para nos acompanhar e orientar, nos fazer sorrir e às vezes até chorar. Então, que eles sintam a tua alegria pelos filhos que criam na terra de nossos dias, um foco de luz para onde minha alma se conduz e tantas outras certamente também. Por isso, ó Pai de todos nós, que eles possam por ti serem abençoados, fortalecidos, mas também acalentados, e que na transição que se faz de simples animais para seres angelicais, iluminados e amorizados sejam nossos corações, desses amigos, desses irmãos que seguem ao Cristo, para tua porta um dia bater.
e abrindo-a, como disse esse mesmo Cristo, possamos por fim dizer: aqui estou, obrigado, meu Pai. Obrigado pelos amigos que me enviastes na caminhada. Sem eles, certamente, mais dura e árdua seria a minha jornada. Bom, pessoal, é tão emocionante a prece que dispensa palavras. Eu e o Marco estamos nesta gravação agora, nos sentindo totalmente iluminados, totalmente fortificados e intuídos no amor que essa oração nos foi enviada. Fábio, do fundo do coração, muito obrigada. O portal tem muito que te agradecer. Nunca esqueça de nós, nunca deixe de fazer as suas preces. E escreva-as para nós, sim, porque elas devem ser lidas. Elas são maravilhosas. Parabéns. Muito obrigado. É realmente emocionante. Nós estamos aqui emocionados nesse instante e agradecemos muito esse carinho que às vezes achamos que nós não merecemos tanto. Mas, em especial, Silvana, nós queremos dedicar nesses 2 anos de trabalho essa poesia, essa prece a todos os tarefeiros voluntários do Portal Saber. Esses tarefeiros, muitos que não fazem parte do núcleo principal que está aqui em Belo Horizonte, mas espalhados no país inteiro, agradecemos de coração. Muito obrigado a todos vocês. E aqueles que desejarem ser tarefeiros do Portal Saber, utilizando aí o seu conhecimento profissional em benefício de divulgar a doutrina espírita, entre em contato conosco, dizendo em que você poderia nos auxiliar. Por favor, mande o seu e-mail para contato@portalsaber.org. Muito obrigado e fique aí com mais um episódio que está espetacular da transição planetária. Geraldinho, você já nos falou muito, nos últimos capítulos, de opções fantásticas que nós vamos passar assim que vencermos os 50 anos que recebemos aí de bônus da espiritualidade, que Jesus, no seu amor infinito, pediu para que nós tivéssemos esse bônus. Mas e se, somente e se, a gente escolhesse a pior opção, como diz o nosso amigo Henrique Lisboa, a opção de uma guerra de grandes proporções? Como que você vê essa opção? Como que Chico chegou a comentar esse assunto com você? Você pode falar conosco? Bom, Gandra, esse é um tema bastante complexo e é bom que a gente ouça novamente os depoimentos que o Chico deu ainda na carne, ainda entre nós, a começar pelo próprio Pinga Fogo. Vamos ouvir, por exemplo, agora, ele falando sobre a nova era, quando uma entrevistadora pergunta a ele como é que nós estamos, entrando numa nova era e o mundo ainda está tão confuso, tão cheio de violência. Vamos ouvir o Chico falando sobre isso, o primeiro Pinga Fogo de 1971, na TV Tupi de São Paulo. Pois não, Sr. Chico Xavier, eu queria saber agora o seguinte: os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências
do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo, isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Ah, sim. E a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza. Mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como por exemplo guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações e do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Ô Geraldinho, é interessante isso que você colocou, esse questionamento dessa pessoa em relação à nova era e conturbação social. Como é que pode ser isso? A gente caminhando para uma nova era e ao mesmo tempo vendo problemas, vendo uma humanidade ainda cheia de problemas, cheia de questões ainda mal resolvidas, né? E é interessante a gente ver isso, por exemplo, a teoria do caos. A teoria do caos mostra que muitas vezes um sistema para pular para um novo estado de ordem inicia-se através de um processo caótico, de confusão, de perturbação do sistema, onde ele vai ali até que ele tem uma probabilidade de pular para um estado superior de ordem, gerando uma ordem nova. Então, muitas vezes, esses momentos de caos, de convulsão social, de desencontro, de perturbações, entendeu? De problemas sérios que a humanidade ainda não resolveu, muitas vezes são fases preparatórias, né, que perturbam esse sistema que a gente entende como humanidade, preparando ela para talvez pular para uma ordem superior. O Dauro, isso que você falou é tão interessante que é como se a gente tivesse todos os ingredientes para fazer um belo de um jantar, né? Nós temos hoje uma revolução tecnológica enorme, incrível, ou seja, a gente tem a facilidade de se comunicar com as pessoas em segundos, em qualquer canto do mundo. A gente tem supercomputadores, a gente tem a tecnologia na medicina, tem tecnologia em todos os campos,
e estamos muitas vezes fazendo mau uso de tudo isso que nós estamos desenvolvendo nesses últimos 100 anos, né? Que houve essa explosão ainda mais fantástica do conhecimento. Então a gente está com tudo na mão, né? Mas tudo muito ainda confuso e sem objetivamente num caminho de construção. Então talvez muitas coisas precisam acontecer para a gente saber organizar esses ingredientes, né? De construir para o bem maior coletivo e não individual, egoísta. Que não vem sendo o caso atualmente, né? Quando o bem não é para todos, né? Não é bem, é privilégio, né? Então hoje nós temos vários confortos que são privilégios, não é um bem comum, não é um bem para todos. De uma minoria. A gente vê isso na própria obra de Kardec, no livro A Gênese, 2 trechos que nós já até comentamos aqui, mas não custa trazê-los de volta. Primeiro, a comunicação do espírito de Arago. Arago tinha sido primeiro-ministro da França. Viveu na época de Kardec, desencarnou antes que Kardec publicasse o Livro dos Espíritos. E numa das comunicações do espírito de Arago, ele vai tratar sobre a transição planetária, está lá no capítulo 18 do livro A Gênese, no item 8. E olha a frase, eu vou tirar um período da comunicação dele, que diz exatamente sobre essa questão desse incômodo que é a transição planetária, né? Ele diz assim: a efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, inconsciente a princípio, não passando de um vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Então a gente vê essa época de transição planetária, o próprio nome diz, é uma transição. Então ela é o enterro de uma época antiga, de um velho mundo que está sendo eclipsado por um novo mundo que surge. E, naturalmente, nós temos aí o conflito entre as velhas instituições e as novas ideias. Modelos e formulações de vida que se esgotaram. E é interessante o seguinte, fazendo um paralelo com tempestade perfeita, como é que se forma uma tempestade perfeita? Por uma conjunção de fatores. Vários fatores se conjugam naquele momento para formar a tempestade perfeita. E é o que a gente parece estar assistindo agora. Vários pontos da humanidade estão aflorando, mostrando esgotamento do sistema em vários pontos, formando essa grande transição, né? Nos levando convencendo de que estamos realmente caminhando, já estamos numa grande transição. Veja você também a segunda mensagem que Kardec elege, de Dr. Berry, no item 9 do capítulo 18 do livro A Gênese. Olha esse trechinho do Dr. Berry, que também tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Sim, a humanidade se transforma e cada transformação se assinala por uma crise que se torna muitas vezes penosa, dolorosa e arrebata consigo as gerações e as instituições, mas que é sempre seguida de uma nova fase de progresso material e moral. Então aí está claro aí a questão do enterro das instituições do velho mundo, né? O epílogo de uma era, o fim de um mundo de expiações e de provas, onde imperou a guerra, onde impera ainda a ignorância, o mal é fruto da ignorância, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande esperança, porque é o renascimento de uma nova humanidade. Ô, Geraldinho, eu quero fazer uma comparação que algumas pessoas argumentam que a Revolução Francesa veio para trazer uma mudança para o mundo, para o planeta, e essa mudança, de certa forma, não aconteceu como se esperava. Trouxeram ideias, trouxeram teorias, mas na prática mesmo, grande parte da humanidade não efetivou, na realidade, essa mudança. Então se argumentam que momentos de mudança e tudo
muitas vezes são teorias. Revolução Francesa, Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a mudança de sistema na China. Então, vão questionando esses momentos da história. A gente tem que analisar o seguinte: a Revolução Francesa, alguns propuseram mudanças, conceitos, teorias revolucionários para a época, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Nós temos que pensar o seguinte: no século XVIII, o que vigia em termos de Estado? O absolutismo do governo central na mão de um rei ou de um imperador, uma classe nobre que mamava nas tetas do governo central. Uma burguesia ascendente que queria o poder para ela. E não tinha. Tinha econômico. Tinha o poder econômico. E até a confusão do governante com o próprio Estado, né? O Estado sou eu, como a gente escuta. Exatamente. Então, inegavelmente, houve, nesses 250 anos, uma mudança significativa. Ainda há poucos estados absolutistas que permanecem na Terra, mas são minoria. Mas eu queria mostrar o seguinte, que algumas pessoas argumentam com relação a essa, por exemplo, a Revolução Francesa, que trouxe essas ideias e se questiona que não trouxe tantas mudanças assim. Que a humanidade ainda continuou num baixo padrão moral. Mas olha, Dalmo, trouxe mudança. Sabe por quê? Vamos ver como era a Inglaterra, por exemplo, que era o país principal da Revolução Industrial no início do século XIX. Ela estava liderando uma revolução industrial que se espalharia por toda a Europa, iria depois para a América do Norte, enfim, uma nova maneira de agir economicamente. De produzir. Naquela ocasião, os empregados das fábricas trabalhavam 20, 21 horas por dia. E apanhavam dos patrões. Crianças trabalhavam 12, 14 horas, crianças de 9 anos, menores de 5 anos. Eu estou colocando uma posição que não é minha. Eu estou como advogado do diabo aqui. Algumas pessoas que argumentam que a Revolução Francesa não foi tão uma revolução assim para a humanidade. E o que eu quero mostrar é o seguinte: a humanidade evolui de uma forma progressiva e lenta. Ideias foram colocadas ali, mas ali ainda existiu uma humanidade de baixo padrão moral, ainda num estado de ignorância muito grande. Então leva-se muito tempo para que as ideias sejam incorporadas e mais tempo ainda para que elas sejam vivenciadas. Então são sementes que foram plantadas, muitas vezes, por pessoas que tinham realmente idealismo, outros não. Outros eram, por exemplo, no caso a burguesia, que queria tomar o poder para si e enfraquecendo a nobreza. Era uma burguesia que queria botar a mão no poder. E muitas vezes mobiliza as massas para poder atingir o seu objetivo de poder. Tanto é que uma vez atingido o poder, o compromisso era compartilhar com a população, com a pobreza. E eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso na Revolução Francesa. A burguesia, uma vez que tomou posse do poder, ela não dividiu o poder com os camponeses, que era a proposta inicial, né? Então o que eu quero mostrar é o seguinte: houve uma revolução, a Revolução Industrial é inegável, o que ela trouxe, né, na Inglaterra, que capitaneou as duas grandes fases, a primeira e a segunda fase da Revolução Industrial, a do século XVIII e do século XIX, né? Então, isso é inegável, os avanços que trouxe, né? E nós tínhamos os cortiços, igual você está falando, a questão trabalhista que não existia, a questão de seguridade social que não existia, né? Isso nada existia, a questão de sindicalismo que não existia até o século XIX. Ali. Então, todos esses problemas. Mas veio uma revolução, o meio de produção econômica e tal. Isso, houve mudança, houve transformação. Mas o que eu estou querendo mostrar é a questão do padrão moral acompanhar as sementes das ideias. Ideias foram plantadas, né? E elas precisam, principalmente naquele solo ainda de ignorância, de uma humanidade ainda de baixo padrão moral. E quanto mais baixo padrão moral, mais leva tempo para que as ideias sejam incorporadas, compreendidas e vivenciadas. Diferente no nosso momento agora. Essa revolução que nós estamos atravessando agora, que já estamos nela, e principalmente as próximas décadas que estão vindo,
já vai encontrar um solo mais fértil, uma humanidade com mais esclarecimento, com mais acesso à informação, com mais conhecimento e mais saturada de erros e conhecendo os vários erros da história. Então, nunca se teve, no momento, tanta possibilidade de efetivar uma mudança e a humanidade, de fato, evoluir para uma transição de forma mais rápida do que revoluções no passado que vieram com essa promessa que não foi totalmente cumprida. Mas ela não foi totalmente cumprida porque não era a época, não é? Não era o momento, a humanidade não estava amadurecida para isso ainda. Essa transição, conforme nós já estudamos aqui na gravação anterior, começou, segundo Kardec fala, 100 anos antes da obra espírita, justamente no século XVIII. E você citou aí a Revolução Francesa, que ocorreu no século XVIII. Quer dizer, começou lá. A partir daí, uma série de trabalhadores em vários campos da ciência, da filosofia e da religião encarnaram no mundo, imbuídos de uma missão na sua área específica, que foram dando à humanidade conhecimentos, fazendo luzes, exatamente, na mentalidade humana, para que a mentalidade humana chegasse no ponto que nós chegamos hoje, no século XXI já, da era cristã, num momento crítico em que nós estamos nos defrontando com duas forças. A força do velho mundo, que ainda impera em todas as instituições terrestres, e o ideal de um novo mundo. Fazendo um paralelo aqui que eu posso falar da gente, a luta do homem novo contra o homem velho, né? Numa escala coletiva, né? No fundo, a luta pela reforma íntima, ela extravasa também para a sociedade. Então, o indivíduo social, que é o indivíduo coletivo, ele está passando pelos mesmos dramas evolutivos do ser humano. Então agora vamos fazer a chamada do segundo depoimento de Chico Xavier na TV Tupi, no programa Pinga Fogo, quando o jornalista Saulo Gomes lhe apresenta a pergunta do Luiz Lopes, companheiro da TV Globo. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com talvez
com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. É muito interessante. E primeiro é ver a questão da água na Lua, que já encontraram em quantidade interessante, congelado. Essa questão de encerrar o período bélico dos povos terrestres, isso é fundamental para a sobrevivência da humanidade, né? Aqui que nós comentamos outro dia, que perguntaram a Einstein como é que seria a Terceira Guerra Mundial, e ele falou: olha, a terceira eu não sei, mas a quarta vai ser com pau e pedra. E o Einstein advogava a causa chamada da tese do governo mundial, porque isso é lógico, a gente como coletividade, a união constrói, dá força e constrói. Basta ver os recursos. Quantos cérebros hoje estão pensando em ciência, trabalhando pela ciência? Quanto mais gente estiver ligada e propondo e trabalhando pelo bem, a força de construção é muito maior. Ao contrário da força de oposição, de destruição, de competição. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro puxando para o outro. Qual que é a resultante desse trabalho? Zero. Quando todos puxam o trabalho na mesma direção, a resultante do trabalho é positiva. Interessante, Laura, o que você está falando, porque nós vamos estar discutindo sobre tecnologias nos próximos episódios dessa série Transição Planetária. E você vem nos trazer informações de tecnologias avançadíssimas, infelizmente na área militar, que se não forem freadas, vai realmente levar a humanidade talvez à extinção, não é mesmo? Exatamente. Porque o que impediu a humanidade de ir para um holocausto nuclear até agora? Porque todos perderiam. Ninguém quis arriscar a jogar a primeira bomba atômica porque sabe que o outro também mandaria. Então todos perderiam. Todos perderiam. Seria uma destruição planetária. Mas as novas tecnologias que estão vindo, elas não destroem edificações, elas às vezes não matam. Tem algumas que chegam a não matar. Por exemplo, um pelotão. Ela desacorda o pelotão, ela desliga o cérebro daquele pelotão. É o que está sendo gestado. Então isso se torna perigoso, porque aí aqueles que detêm essa tecnologia podem arriscar a usá-las para domínio. Por exemplo, desligar um sistema de informática, que nós estamos vendo aí agora que o Barack Obama, né, espionando o mundo afora, né, coisa que nós já sabíamos há muito tempo, todo mundo sabe, espionam indústrias, empresas, empreendimentos e governos, é claro. Mas o volume de informação hoje que está sendo monitorada por esse tipo de agência, os recursos que eles têm são impressionantes.
E a capacidade futura que se planeja, por exemplo, em futuras guerras possíveis, de você desligar um sistema de informação de um país. Você travar tudo. Nós vimos isso na guerra do Iraque. Né? Sistemas de radares, sistema de compartilhamento de informação, de transmissão de informação. Quer dizer, você desliga um país, que hoje está tudo fundamentado em informação e energia. Então, se você ataca isso, você desliga um país. Né? Então, isso é muito grave. A gente não... Isso que foi falado no final aqui, do Chico, acabar essas fases de guerra, isso é fundamental. Isso é fundamental, porque realmente nós corremos agora perigo, se a humanidade escolher mal, caminhar em direção ao caminho errado. Nós agora temos muito poder na mão e cada vez está chegando cada vez mais poder. Então nós realmente agora corremos mais risco. Além de outros problemas, como aquecimento global, como outras coisas, que vai exigir da humanidade superar suas diferenças e se unir de uma forma coletiva e verdadeira para enfrentar problemas mega gigantescos que só coletivamente nós temos condição de resolver. Construtivamente e coletivamente. Pois é, Dauro. E em contrapartida, a gente não pode esquecer que a ciência no desenvolvimento desse conhecimento fora do planeta, imagina quanta coisa que foi descoberto para que favorecesse a gente no nosso dia a dia. Quando foram estudar uma forma de criar uma roupa especial, quanta coisa se desenvolveu a partir daí para a gente usar no nosso dia a dia. Uma coisa que não esquenta, uma coisa que não esfria. O saneamento, quanto se desenvolveu nessa área de saneamento, o próprio Marconi pode nos esclarecer isso, da profilaxia. Enfim, quando se desenvolve a ciência para o bem, sem querer a gente descobre um monte de coisa para o bem. A gente traça uma meta e antes de chegar naquela meta, a gente já resolveu um monte de problema do cotidiano nosso. Então, a alimentação, quanto foi desenvolvido, quanto foi modificado, quantos erros a gente cometia e que, com essa tecnologia voltada para o conhecimento espacial, a gente não alcançou. Né? Hoje temos dentro de casa equipamentos que a gente nunca imaginou que tivesse. Até a panela Teflon. A panela Teflon é resultado da tecnologia espacial. Pois é, então é esse tipo de coisa que eu estou chamando a atenção, porque quando você traça uma meta para o bem, o caminho já te traz uma série de coisas que te favorecem. Já não é o mesmo caso de uma tecnologia voltada para o desenvolvimento de uma arma, eu imagino. O que a Silvana coloca é muito verdade, porque há 100 anos atrás não se concebia as pessoas escovarem dente. Hoje não se concebe alguém que não escove dentes. Então, essa questão da ciência evoluiu bastante. A questão maior, que eu já coloquei em outros podcasts aqui, é a separação do desenvolvimento do ser humano e da profissão que ele pratica. Ou seja, esse ser humano que escolhe ser um cientista, um físico, um médico, um engenheiro, ele antes de se tornar um ser humano com valores morais e éticos, a sociedade o oprime de tal forma, querendo que ele seja um destaque nas áreas da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, antes que ele possa fazer esse desenvolvimento humano. Então, essas descobertas da ciência, que foram em decorrência de outras necessidades não tão boas, se o homem desenvolver melhor, a necessidade primária vai ser para o bem comum, e não o Teflon ser descoberto a partir do momento que você quer simplesmente ganhar uma corrida espacial. Na verdade, nós temos que estabelecer que se nós desenvolvermos nossas melhores qualidades humanas, né, o homem se tornando humano objetivamente e pleiteando o bem comum, então provavelmente toda essa tecnologia vai ser usada para o bem e não para o mal. Isso. Marconi, você falou uma coisa muito interessante, que é o bem comum, e que é exatamente o que Chico estava falando. Se nós não entrarmos em uma guerra de grandes proporções,
durante os próximos 50 anos, ele está falando isso em 71, nós teremos um grande avanço na humanidade. O se abre a possibilidade do livre-arbítrio, da escolha, né? Isso é que é interessante. A gente sempre deixar bem ressaltado aqui que é uma questão de escolha o caminho, né? Ir numa direção e sofrer todas as consequências dessa direção escolhida, ou ir noutra direção e colher todas as consequências dessa outra direção escolhida. Porque não tem nada determinado, nem para o bem, nem para o mal, há o livre-arbítrio. Mas, em Geraldinho, conta para nós, nesse e se entrarmos numa guerra de grandes proporções, de proporções nucleares, o que poderíamos esperar? Primeiro eu quero registrar aqui que é muito importante o Chico falar isso de público, gravado numa televisão, sobre o prazo de 50 anos. Ele vai nos dizer, em 1986, que na realidade esse prazo começou em 1969 e esse prazo termina em 2019. Então existe um prazo aí de tempo em que foi permitida à humanidade uma extensão de prazo para ela se reajustar no caminho da paz. Felizmente, apesar de todos os pesares, nós temos conseguido vencer os anos em paz, embora uma paz armada, mas é a paz que o Chico se refere aqui, a paz da não existência de uma guerra nuclear. Porque está claro, ele diz aqui, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. E aí ele vai falar, por exemplo, na questão do contato com as civilizações extraterrestres. Quer dizer, terminado este prazo de 50 anos, que nós teremos condição de entrar em contato com as civilizações extraterrestres da nossa galáxia. Ele diz isso no Pinga Fogo, basta vocês ouvirem novamente a fala de Chico. E é interessante isso, que até 1993, a única certeza de planeta que se tinha era só em torno do nosso Sol. A partir de 1993, um astrônomo do leste europeu descobriu planeta em volta de uma estrela de nêutron, resultado de uma explosão da supernova. E aquilo ali despertou a comunidade de astrônomos, falou, se em volta de uma estrela de nêutrons você encontra, acho que 1 ou 2 planetas, então o planeta deve ser uma coisa mais comum do que a gente imagina. E aí começou a caçada de planetas. E que hoje as conclusões dos principais astrônomos, né, majoritariamente dos astrônomos, é que, primeiro, planeta, em torno de 70% das estrelas do universo tem planeta em torno de si. A média é de mais de um planeta em torno da estrela. E que estrelas como o Sol, que compõem mais ou menos 20% das estrelas, por exemplo, no caso da nossa galáxia, estrelas como o Sol, 20% delas têm planetas na região favorável, que eles chamam de Goldilocks, né, zone, que é a região habitável, que o planeta não está nem muito frio e nem muito quente, que pode ter água no estado líquido, por exemplo, né? Então você vê que são quantidades monstruosas. E tem mais. Até 2020, a projeção é que em 2020 nós estaremos encontrando um planeta semelhante à Terra. Então isso é interessante, como é que isso converge quer dizer, cada vez nós estamos mais próximos dessa questão de vida fora da Terra. Cada vez nós estamos encontrando mais evidências favoráveis que caem na chamada famosa fórmula de Drake, grande astrônomo Drake, que vai aumentando a probabilidade de encontrarmos vida fora da Terra. Nós vimos agora, recentemente, neste mês aqui da gravação do podcast, a publicação de estudos científicos dizendo da probabilidade de termos apenas na nossa Via Láctea, a nossa galáxia, 40 bilhões de planetas com temperatura, pressão, condições de vida semelhantes à Terra. Só para registrar, nós estamos gravando em novembro de 2013. Agora o Chico vai dizer o seguinte, né, gente? Que nós vamos alcançar essas maravilhas se nós fizermos por merecê-las. E isso é fundamental. Se a humanidade como um todo fizer por merecer essas conquistas.
Agora, para merecer essas conquistas, nós temos uma necessidade, que é a fala que ele vai falar comigo, que é a condicional que os espíritos angélicos impuseram à humanidade em 1969, que é a condicional de nós tolerarmos uns aos outros em matéria de coletividades, e principalmente as coletividades mais poderosas, mais militares da Terra, né? Não se lançarem definitivamente a uma guerra nuclear. Isso é inaceitável por parte das potências angélicas que dirigem o sistema solar. Eles não vão aceitar isto. E essa condicional pesa sobre nós ainda. O tempo não acabou, né? O prazo não acabou, ainda temos 5 anos e meio pela frente. Eu sou mais otimista, porque já passamos maior parte do tempo, né? A pior parte já passou. Nós já assistimos a uma dissensão da tensão entre as grandes potências, que hoje não existe mais. Os problemas são mais localizados em países menores, de menor expressão, e com isso a gente está chegando rapidamente em julho de 2019 sem o problema da guerra. Agora, o Marco Gandra vai me perguntar, e se acontecer a guerra? O que vai acontecer? O Chico foi claro comigo. Ele falou assim, olha, Geraldinho, porque essa mesma pergunta eu fiz a ele. Ainda falei com ele, Chico, eu vou fazer às vezes aqui do advogado do diabo. Você está me contando das maravilhas da nova humanidade, do mundo regenerado, que surgirá a partir de 2019, com um progresso acelerado. Mas, se acontecer a guerra, o que vai acontecer? Aí ele falou comigo assim, meu filho, Geraldinho, se o homem começar uma guerra nuclear, ele vai apenas começá-la, porque quem vai terminar a guerra é a própria Terra. Exausta, cansada dos desmandos humanos, a própria Terra haverá de abrir as suas entranhas e nós teremos muitos cataclismos que irão impor à humanidade uma dolorosa prova, um doloroso resgate de seus débitos coletivos clamorosos. Geraldinho, então isso é interessante, é o seguinte, reforçando aqui a questão do livre-arbítrio e o que o Cristo nos deixou, a cada um segundo suas obras. A gente colheu o que planta. E o Einstein falando que a quarta guerra seria de pau e pedra, ou seja, a humanidade retroagiria, que voltaria a uma fase primitiva da vida, inclusive em termos de tecnologia e de recursos, porque a destruição seria tão grande. E outro ponto, existe, para quem conhece um pouquinho da geologia do planeta e das questões ligadas à geologia, existem situações que estão como se fosse uma faca de pendurada num fio. Por exemplo, você mesmo já citou, e eu já conheci, a questão do supervulcão na região do Yellowstone, do Parque do Yellowstone, nos Estados Unidos, que se entrar em erupção, destrói boa parte do planeta. Tem também um supervulcão, não sei se é no Pacífico ou no Atlântico, que é considerado um dos maiores vulcões que tem, que está extinto no momento, dos maiores vulcões do sistema solar, está aqui na Terra. Tem um grande Marte também, mas esse também é aqui da Terra. Tem questão de possível desmoronamento na região do Havaí, que se acontecer deslizamento de terra, provoca tsunamis de alturas violentíssimas, entendeu? Tem questão de grandes terremotos também em outros lugares, como o que está previsto por chamado Big One, na Falha de Santa Andréia, em São Francisco. Então, se essas coisas... Tem outro, Dauro, que eu vi um programa inteiro sobre ele na Discovery Channel, que é uma falha que existe justo ali no Haiti, na República Dominicana, e que os cientistas prevêem, ele já está atrasado pelas pesquisas, que já deveria ter ocorrido, e os cientistas preveem o seguinte, se acontecer nessa falha um terremoto na escala de 10 da escala Richter, que ele levantaria ondas de 500 metros de altura que atingiriam a África, o norte da América do Sul, a América do Norte e a Europa. Você vê, então são coisas que a gente vê que são capazes de destruir o planeta num evento. No entanto, estão suspensos. Sendo contidos. Contidos. Isso é muito interessante como é que a gente vê. Porque essa foi a conversa do Chico comigo. Quando ele fala
dessas grandes catástrofes, ele fala, elas serão contidas pela espiritualidade maior, confiando que a humanidade alcance o fim desses 50 anos de prazo em paz. E eles trabalharam pela paz e continuam trabalhando pela paz. Eu queria só fazer o último comentário, é o seguinte, mostrando que realmente a temperatura baixou. A temperatura já esteve mais alta, nós já estivemos mais próximos de um conflito mundial, de proporções maiores, e realmente nessa fase final começa a baixar um pouco a temperatura, a pressão para grandes conflitos, por várias razões, que depois nós vamos falar sobre isso. Geraldinho, você nos falou sobre essa infeliz escolha e as suas consequências. E qual seria o papel do Brasil nesse cenário tão triste de uma nova guerra de proporções mundiais? Infelizmente, se isso vier a ocorrer, o Chico vai nos falar que o mundo vai mudar radicalmente. De uma hora para outra, tudo aquilo que nós conhecemos como normalidade deixará de existir. As instituições, as nações, o próprio poderio humano, a questão tecnológica. É curioso que logo quando nós inauguramos a casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, logo depois, 4 anos depois, no centenário de Chico Xavier, a sobrinha neta do Chico, a Luizinha Gonçalves, passou a frequentar algumas reuniões conosco lá do estudo do Evangelho aos domingos. Ela reside em Belo Horizonte, ela ia, passava o final de semana com a mãe, a Lúcia, que mora lá em Pedro Leopoldo, e participava das reuniões do culto na casa de Chico e voltava de carro comigo para Belo Horizonte. E numa das vezes ela falou comigo, Geraldinho, eu li o livro seu e de Marlene Nobre, Não Será em 2012, aquilo que o Chico fala com você lá, ele falou comigo também, sobrinha neta do Chico. Ele falou o seguinte com a Luizinha, ela me contou no carro, que se a humanidade entrar em guerra, que a própria Terra haveria de trazer cataclismos destruidores e que nós perderíamos grande parte da tecnologia que nós temos hoje. A tal ponto que ele falou com ela, é provável que a humanidade volte à questão agrária, à época do desenvolvimento ainda, dos primeiros tempos do desenvolvimento agrícola, para começar tudo de novo. Interessante que ele comigo, isso eu não publiquei no livro, mas ele vai falar isso também. Inclusive ele recomenda para mim, Geraldinho, você tem que aprender a plantar, porque conforme for a situação, se vier uma guerra e a destruição do mundo for muito grande, nós vamos precisar plantar a nossa própria alimentação. Então, nós estamos diante de um cenário realmente que é a chamada pior hipótese. Nós não queremos assustar ninguém. É apenas nós estamos exercitando aqui uma especulação e uma possibilidade que existe. Que existe. Quer dizer, existe no seguinte sentido, da humanidade cair nesta prova de autossuperação. Que deve ser evitada a todos os custos. Por isso, todos nós temos que sair da atitude passiva, de espectadores da vida e dos acontecimentos, e todos nós nos tornarmos atores, igual nós estamos tentando fazer com esses trabalhos, de buscar realmente integrar uma rede de pessoas que vêm para agir, para construir, para difundir, entendeu? O bem coletivo, ideias, teorias, conceitos que são construtivos. Esse é o propósito, de chamar para isso, para que sejamos atores e não espectadores. Agora, Denis, essa questão do Brasil é muito bonita, né? A missão do Brasil. Por que o Brasil? Porque eu pergunto ao Chico o seguinte, tudo bem, essas catástrofes podem ocorrer. O Brasil ficará isento delas? Ele me responde, não ficará isento. Acontece que os efeitos dessa destruição serão
menores, sentido de forma bem menor aqui no Brasil. Nós sofreremos o impacto, vamos dizer assim, de outras terras, né? E uma das coisas que ele vai revelar para nós é que, no caso infeliz da existência de uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, de devastação incalculável, e que a Terra poria o ponto final na guerra com seus cataclismos, que, né, o que restasse da organização mundial, Organização das Nações Unidas, que os países mais poderosos iriam decidir a migração em massa de suas populações do hemisfério norte do planeta, que, segundo o Chico, ficaria quase inabitável, e que os sobreviventes da guerra e dos cataclismos viriam a mano militar para ocupar o hemisfério sul, englobando aí a América do Sul inteira, e o Brasil está mais de 60% da América do Sul, englobando a África do Sul e também a Austrália. E que estes países que nós conhecemos hoje com a sua integridade física e nacional intacta seriam divididos. E no caso do Brasil, ele ainda faz o gesto da cruz, ele faz com uma das suas mãos o gesto de uma cruz e me explica que o Brasil seria dividido em 4 nações distintas, sendo que a parte norte do Brasil, a Amazônia brasileira, seria unida à Venezuela e à Colômbia e seria ocupada pelos norte-americanos. O centro-oeste do Brasil, especialmente Goiás e Mato Grosso do Sul, seria unido à Bolívia e ao Peru e seriam ocupados pelos amarelos vindos da Ásia, os chineses, os japoneses, os coreanos e todo o pessoal migrante dessa região. Que os europeus se dividiriam em 2 grandes blocos. Os eslavos e russos viriam tomar conta do Nordeste brasileiro. E que os demais europeus, franceses, espanhóis, italianos, alemães e portugueses, viriam tomar conta do sul do Brasil, que se uniria ao Uruguai, ao Paraguai, à Argentina e ao Chile. Então, a nós, brasileiros, restaria apenas a soberania do Sudeste unida a Brasília. Seria o que sobraria do Brasil, neste caso infeliz. Eu fiquei muito assustado na época. Eu falei, mas como, Chico? Como o Brasil não é o coração do mundo, a pátria do Evangelho? E, afinal de contas, nós vamos passar por isso? Ele fala dessa questão que eu estava muito enganado a respeito de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por quê? Por que nós deveríamos esperar privilégios do Brasil, uma vez que o fundador do Evangelho não teve privilégio algum? Morreu justamente numa cruz da ignomínia, no meio de 2 ladrões, vilipendiado pelos romanos, que eram o poder político e militar da época, vilipendiado pelos religiosos de sua própria raça, que eram os hebreus, perseguido pela própria população que ele havia acolhida com carinho, com devotamento, e também esquecido dos próprios discípulos, à exceção de João Evangelista. Então, que Jesus dava para nós o exemplo do sacrifício próprio, que seria também chamado ao Brasil como coletividade, um sacrifício imenso, mas que nós deveríamos olhar o que vai depois da cruz, porque depois da cruz, Jesus não ficou pregado lá na cruz 2000 anos. Ao contrário, ele ascendeu aos céus, ele revelou a vida imortal, a vida espiritual, voltou da vida espiritual, conversar com os seus. Então o papel do Brasil está aí, em revelar ao mundo a continuidade da vida além túmulo, a realidade da vida espiritual, a comunicabilidade dos espíritos desencarnados com seus familiares na Terra, que esta é a grande missão do Brasil, que a semelhança do Cristo ia mostrar à humanidade do século XXI a sobrevivência do espírito, a sobrevivência da alma após a morte. Geraldinho, você me lembra de uma passagem que a gente já conversou num episódio anterior dessa série,
que Chico nos diz, numa entrevista com a Legião da Boa Vontade, que o Brasil seria capaz de abrigar 900 milhões de exilados. E é interessante que a gente pega na obra de Chico vários pontos, e esses pontos vão se unindo nessa revelação que você está nos trazendo, que é trazida no livro Não Será em 2012, e realmente nós vemos vários fragmentos espalhados, como por exemplo no Caminho da Luz, essa reunião angélica que você comentou para nós anteriormente, está descrito lá no Caminho da Luz, uma outra obra de Chico Xavier muito interessante, muito oportuna para esse tema, e que nós também resgatamos e observamos nessa revelação que Chico lhe fez, não é mesmo? A gente vê o seguinte, no A Caminho da Luz, o Emmanuel vai prever essa nova reunião das potências angélicas do sistema solar. Ele não fala em espíritos humanos, não, gente. Ele fala em potências angélicas que dirigem o sistema solar, que se reuniria pela terceira vez na face da Terra. E o Chico vai me revelar em 1986 que essa previsão do Emmanuel já tinha ocorrido no dia que o homem pisou na Lua. Exatamente isso que eu iria te pedir para explicar para nós. Por que 69? Então, no dia 20 de julho de 1969, o Neil Armstrong é o primeiro astronauta norte-americano a descer do módulo lunar e pisar o solo da face da Lua. E qual que é a relação, qual que é a importância desse evento em relação à espiritualidade, né? O que justifica? Porque é o homem saindo do planeta e avançando em direção ao universo, que é ascendendo. Eu acho que o próprio simbolismo está na própria entrevista do Neil Armstrong, quando ele voltou, né? Ele disse, aliás, foi gravado ao vivo, né? Quando ele dá o primeiro passo no solo lunar, ele diz, é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Porque a partir daquele momento, a humanidade terrestre deixou de ser aquele grupeto isolado na face da Terra e passou a vislumbrar e a desejar voos mais altos, né, a outras casas planetárias. Então, a partir daí, realmente a gente ingressa numa outra etapa de desenvolvimento da nossa ciência, só que a ciência sem alma, a ciência sem o Cristo, ela poderia sim significar desequilíbrios no sistema solar. Na filosofia, é o homem saindo da caverna. É o homem saindo da caverna. Só que é importante a gente fazer essa distinção, porque o homem saiu da caverna, mas ele era um animal ainda. E hoje a gente não pode mais sair da caverna e agir como animal. Então, a importância do desenvolvimento moral para que a gente não se prejudique saindo da caverna. E também não corra no risco de prejudicar outras humanidades. Porque nós estamos aí construindo artefatos astronômicos extraordinários que viajam os espaços, que estão pesquisando, fotografando planetas, sóis e testando a atmosfera de outras habitações aqui do nosso sistema. E até que ponto nós podemos interferir nesse equilíbrio? A gente não conhece essas humanidades. E nós sabemos que elas existem em outros planos, mas existem. Então é muito importante isso, né? Inclusive a gente já está criando um lixo, poluindo o espaço. Poluindo o espaço. Porque a gente já tem muito lixo rodando aí a atmosfera, aquela coisa toda. Agora, o Gandra falou uma coisa muito importante. Nessa entrevista que o Chico deu a um grupo de visitantes da cidade de Curitiba, lá em 1953, se não me engano, em Pedro Leopoldo, num determinado momento, o grupo fazia diversas perguntas a Chico Xavier para que o Emmanuel respondesse essas perguntas, né? Numa dessas perguntas, o Chico vai responder o seguinte: não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na América do Norte, na América, na África e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos olvidar também que a Europa superalfabetizada se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação,
para o reajuste moral que lhe é necessário. Agora a frase mais importante que eu acho dessa entrevista. Aqui mesmo no Brasil, numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. Olha só, essa entrevista do Chico foi uma entrevista na década de 50. Agora, ele usa uma palavra-chave aqui. Ele não fala, o Brasil pode ter a capacidade de habitar 900 milhões de habitantes. Não. Ele fala, o Brasil é uma nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes. Ora, asilar significa dar asilo. Você dá asilo a estrangeiros que vêm na sua casa. Então, nós teremos em algum ponto da nossa evolução a necessidade de asilar 900 milhões de habitantes. Ora, gente, hoje, em pleno 2013, a nossa população não chega a 200 milhões. Não chega a 200 milhões. E o Chico fala em futuro próximo. Ele não fala em futuro distante. Ele não está falando do ano 3000. Né? Nós não temos condição de nos multiplicar, por mais sejam férteis as nossas mulheres, com 200 milhões de habitantes e pular para mais de 900 milhões de habitantes. Então, um evento extraordinário está sendo previsto aí. Um evento de migração de estrangeiros para o Brasil. E migração em massa. E olha que interessante o Chico falar também. Hoje, apesar de todos os 400 e poucos anos de evolução da nossa sociedade brasileira, nós mal saímos da faixa litorânea. E o asilo tem uma outra conotação, é de dar guarida. Dar guarida. Aqueles que estão fugindo e precisam de guarida. Sobrevivência. Agora, é interessante, você viu que os recursos naturais que o país tem para produzir alimentos, por exemplo, né, o tanto que a gente produz de soja e de grãos para poder engordar animais confinados e tudo, na Europa, na Ásia, e se esses recursos fossem usados para alimentar a população, porque a gente vê que na conversão de energia na cadeia alimentar, cada nível que você sobe, você tem uma perda de 80%, 90% de conversão. A luz do sol incide, as plantas armazenam essa energia do sol, depois os animais, os herbívoros vêm, comem aquilo ali, converte parte daquela energia, armazenam, depois os carnívoros, e aí vai. Então você imagina, por exemplo, se a gente parasse de consumir proteína animal, de criar rebanhos para matança, para destruir, para comer, para alimentação, e se nos tornasse, por exemplo, uma alimentação mais natural, mais sustentável. Por exemplo, 1 hectare de terra produz muito mais vegetal, muito mais soja, muito mais milho, do que proteína animal. Primeiro, a quantidade de terras agricultáveis no Brasil. Segundo, a quantidade de novas tecnologias de produção e tudo mais, que vão dando ganho de produtividade, né, nas plantações. O Brasil é líder mundial, né, um dos líderes na parte de agropecuária e tudo. Terceiro, se essas terras fossem usadas para plantar e nos alimentar, certamente nós conseguiríamos nutrir e sustentar uma população muito maior do que a gente tem hoje, né? E hoje, em se falando de saúde, o consumo de carne tem, de certa forma, sendo desincentivado pela comunidade médica. O risco de câncer, risco de outras doenças cardiovasculares, etc. Então, existe também um grande número de pessoas que estão se enveredando pelo caminho de comer menos carne, de uma dieta vegetariana, de uma dieta até vegan, né? Ou seja, esse pode ser um caminho evolutivo do homem, natural, já se preparando para esse período transicional. É interessante que parece que vocês estão seguindo o pensamento do Chico e de Emmanuel nessa entrevista. Olha só, porque justamente depois da parte que eu li, olha o que ele vai dizer. E se é verdade que devemos aguardar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, condições mais favoráveis para a estabilização da saúde humana, para o acesso mais fácil às fontes da ciência, se nos compete a obrigação de esperar o melhor para o dia de amanhã, cabe-nos igualmente o dever de não olvidar
que junto desses direitos, responsabilidades constringentes contam conosco, para que o mundo possa efetivamente atender ao programa divino, através não somente da superestrutura do pensamento científico, que é hoje um teto brilhante para os serviços da inteligência do mundo, mas também através de nossos corações, chamados a plasmar uma vida que seja realmente digna de ser vivida por aqueles que nos sucederão nos tempos duros. Olha só, vou destacar isso. Aqueles que nos sucederão nos tempos duros, para completar e concluir o seu pensamento dizendo o seguinte: entre os quais, naturalmente, milhões de nós, os reencarnados de agora, formaremos de novo, como trabalhadores que voltam para o prosseguimento da tarefa de autoacrisolamento, para a ascensão sublime que o Senhor nos reserva. Então existe todo esse encadeamento, né, dos grupos espirituais que estão no mundo espiritual hoje, mas que se interessam pelos destinos da Terra, porque para aqui eles estão reencarnando. Então, quanto mais em paz nós tivermos uma Terra política, economicamente falando, socialmente falando, melhores condições para os benfeitores espirituais que estão reencarnando em massa desde o ano 2000. Né? E eles já vão ter um mundo melhor, já vão viver melhor, socialmente falando, culturalmente falando, intelectualmente falando, e nós, por nossa vez, que hoje estamos aqui na carne, estaremos preparando a nossa reencarnação, talvez, no final do século XXI, para uma humanidade mais preparada. Isso que eu ia falar, Geraldinho, você complementou. Eu ia colocar dessa forma, nós também, que ao mesmo tempo estamos nos preparando no nosso futuro, no mundo espiritual, também já tem que estar olhando mais à frente, que nós voltaremos a reencarnar possivelmente, ou para não dizer com certeza, né? Que certeza a gente não tem de nada, mas possivelmente existe uma grande probabilidade de nos reencarnarmos aqui, né? E como é que a gente, desde já, construindo esse futuro que nós vamos desfrutar dele também. É interessante que nós estávamos conversando uma vez em Uberaba, outros assuntos, aí ele vira para mim e fala assim: Geraldinho, nós já podemos programar hoje a nossa reencarnação futura. Já podemos começar a pensar nela. Olha só, como é que o cara tinha uma visão muito mais ampla, porque a gente está pensando no dia de amanhã, como é que vai pagar as contas, né? Como é que vai sobreviver na sociedade atual. Só que a gente tem que levantar o espírito, pensar no grande amanhã. Não, e a gente, quando pensa em futuro de planeta perfeito, a gente, no máximo, pensa para filho e para neto. A gente esquece exatamente essa questão de que amanhã pode ser minha, né? Agora, Geraldinho, eu tenho uma dúvida aqui. Eu queria saber o seguinte: vai haver um desencarne coletivo, se houver essa catástrofe, né? Serão poucos sobreviventes, 1/3 mais ou menos, eu acredito, né? Esses espíritos desencarnados, o que vai acontecer com eles? O plano espiritual vai estar preparado para recebê-los? Qual será a tarefa desses espíritos desencarnados durante esse período em que não haverá espaço, né, para que eles retornem? Olha, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Infelizmente, o Chico não está aqui para respondê-la, né? Mas ele falava, por exemplo, do degredo em massa, que já estava ocorrendo, né? Tem a conversa que ele tem com a Igorina Cunha, por exemplo, a sobrinha de Eurípides Barçanufo, que está no livro Valiosos Ensinamentos de Chico Xavier, do nosso companheiro de Uberaba, César Carneiro de Souza. Ele registra essa conversa do Chico com a Igorina Cunha, né? Ele pergunta para a Igorina assim: Igorina, você tem ouvido os lamentos deles à noite? E a Igorina fala com ele: não, Chico, ouvido o quê? Não, eu ouvido... Ouvindo mediunicamente. Né? Mediunicamente falando, porque ela também era médium, né? E ela fala com ele: não tenho ouvido, mas o que é que você está ouvindo? Que lamentos são esses? Aí ele fala com ela: os degredados, Igorina, eles estão sendo colocados em naves, sendo retirados das sombras e das trevas terrestres,
e esses espíritos estão sendo colocados em naves e estão sendo levados para a Lua. E da Lua, eles estão sendo degradados para outro planeta inferior. Ô Geraldinho, aí cabe também um comentário seguinte. Muitas vezes que a pessoa ouve falar de nave, acha uma coisa assim esotérica, estranha, falar em nave no mundo espiritual. E a gente tem que pensar o seguinte: aparelho, dispositivo, equipamento são extensões, ferramentas, instrumentos de capacidade que nós ainda não dominamos. O espírito vai chegar a uma época que, pelo pensamento e pela mente, ele faz tudo. Enquanto ele não chega nisso, ele precisa lançar a mão de ferramentas e de equipamento. Então, muitas vezes, esses espíritos mais atrasados como nós, inclusive para se transportar, eles precisam de dispositivos, de tecnologia. O que é tecnologia? A tecnologia é uma extensão do que nós ainda não temos capacidade de fazer com os nossos sistemas, com o corpo humano, com o corpo físico, com o pensamento, com a consciência, com o poder do pensamento, né? Ou com o perispírito. Então, a gente tem que lançar a mão de equipamento, de tecnologia. Então, transportes, aparelhos que servem para pegar esses espíritos que não conseguem ser movidos de outra forma, então eles têm que ser transportados com equipamentos. E no caso aí, esse tipo de dispositivo. Né? Eu perguntei ao Chico o nome desse planeta. Ele me disse que o planeta chama-se Quiron, ou Quiron, né? Eu não sei como escreve, se é com K, com Q, mas na época ele me revela que é um planeta muito maior do que a Terra, mas cuja condição de vida é semelhante à nossa. Mas que a humanidade desse planeta ainda está nas cavernas. Quer dizer, não saiu das cavernas. É um planeta ainda primitivo. Agora vocês imaginam, nós aqui em pleno século XXI, com toda a tecnologia e todo o conforto da civilização, depois de muitos milênios de evolução humana aqui na face da Terra, de repente nós acordarmos num planeta totalmente primitivo. E bruto, né? Selvagem, pesado, agressivo. Então, no fundo, agora, uma coisa curiosa. Jesus é o governador espiritual daquele planeta. E, naturalmente, que as levas de terráqueos que serão levados para lá ajudarão esse planeta a progredir. Né? Como aconteceu, e Emmanuel relata no Caminho da Luz, há 7.000 anos atrás, quando os degredados de Capela vieram encarnar na Terra e deram um upgrade aqui na evolução terráquea. Tanto é que a escrita passa a acontecer depois que os capelinos vieram para a Terra. Né? Então é um processo também que está dentro da lei de solidariedade, que é uma lei universal, em que aqueles que têm mais são chamados a colaborar com aqueles que têm menos. Então, também para aqueles que são degradados, não é o fim da linha, não é o fim do caminho. Eles vão poder, agora, oxalá que nós não estejamos no meio deles, né? Porque todo mundo quer ficar aqui na Terra. Afinal de contas, Jesus fala que os bem-aventurados são os pacíficos, porque eles herdariam a Terra. Agora, para isso, precisamos ser pacíficos. Uma coisa que é interessante você falar, né, que muitas vezes as pessoas vão ficar curiosas, mas espera aí, Jesus, ele é governador de outro planeta e vai levar pessoas daqui para lá? Ele mesmo disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então é necessário que haja instrumentos para que ele possa educar as suas ovelhas. Não é mesmo, Geraldinho? E você veja, nós já revelamos a conversa que tivemos com o Chico sobre isso na gravação do podcast sobre o Renúncia, não é? E com o Gilmar Trivelato, que o Chico me revela que o Cristo, Jesus Cristo, não era somente o governador espiritual da Terra, mas de 5 planetas. Cada planeta de uma condição diferente. Um planeta feliz, que gira em torno da estrela de Sírius e que está relatado no início da obra Renúncia. Um planeta regenerado, que também gira em torno de uma das estrelas do sistema de Capela. Um planeta de expiações e de provas, que é a Terra. Um planeta primitivo, que é Quiron. E outro ainda que ele está formando. Um planeta que ele está formando na atualidade. Então, ainda na época das grandes
revoluções telúricas, né? Do resfriamento desse planeta, desse orbe, com erupções vulcânicas inimagináveis, com uma atmosfera ainda densa. Quer dizer, olha o trabalho submetido à orientação deste único espírito angélico que é Jesus Cristo, né? Daí a nossa reverência extraordinária, a reverência que o Chico tinha com esse nome. Gente, ele falava de Jesus, ele chorava. Só de falar o nome do Cristo, a reverência que ele tinha em torno da personalidade do Cristo. E o amor, aí você vai entender também outra coisa, o amor e a renúncia deste Espírito que em determinado momento renunciou a toda a sua glória para encarnar entre nós, viver entre nós como um homem comum, né? Um pescador humilde, de sandálias nos pés e nada possuindo a não ser a sua palavra, o seu sentimento de amor ao próximo. E você imagina o sofrimento que não deve ser para um espírito desse, baixar o padrão vibratório dele, o estado de existência que ele existe, né, no estado de existência dele, baixar todo esse padrão vibratório, reduzir, para chegar ao estado de se prender um corpo físico, encarnar num planeta atrasado. O sofrimento, quer dizer, não foi só o fato de morrer na cruz e passar por tudo aquilo, não. Você imagina o que não deve ser para um espírito desse, reduzir o seu padrão vibratório, o seu estado de existência superior e se constranger, se restringir, se limitar e se prender a um corpo físico para desempenhar um papel na Terra, como nós. E quantos anos de planejamento, não é, Dauro? Porque no Renúncia, a gente tem informação que Alcione necessitou de 10 anos para a sua reencarnação. A partir do momento que Poros, né, se reencarna, ela toma aquela decisão e pede autorização para reencarnar, para ajudar os seus que aqui ainda estavam, né, ela precisa de 10 anos, conforme o instrutor lhe diz, né, de preparação para que pudesse de fato reencarnar. Alcione, um espírito iluminado, mas pelo menos afetivamente muito vinculado a nós aqui na Terra. Imagine Jesus, né, o governador espiritual, quantos milênios de planejamento para que efetivamente numa determinada data, numa determinada época, ele pudesse concretizar esse plano. Agora, aqui entra 2 pontos também que depois nós vamos trazer para frente. Uma é a questão do tempo. O tempo é uma questão relativa. O tempo para um espírito como Cristo é completamente diferente do tempo para a gente, né? E outro ponto interessante é a capacidade do Cristo. Então, o que para Alcione, né, passou, é que a gente não sabe. O que envolve o Cristo é uma especulação gigantesca, nossa e dos espíritos, para os próprios espíritos, imagine para nós. Né? Então, nós estamos aqui especulando, fazendo um exercício de imaginação, né, baseado com o que a gente conhece. Então, primeiro, a questão relativa do que é o tempo para o Cristo. Segunda, a questão da capacidade do Cristo. Como é que ele trataria uma dinâmica dessa, de um processo desse, não? Não, e inclusive porque o importante naquele momento era que ele viesse como um homem. Porque se ele viesse como um Cristo, ele seria um Deus. E como você pode ser um exemplo se você é um Deus? Se você é diferente, você não está no estado de dizer, você também pode ser como eu. Ninguém se sentiria capaz de ser como Cristo. Porque ele já por si só seria a distância seria muito grande. Então ele veio como um homem, ele veio pobre, ele veio livre dessas amarras. Por quê? Porque o mais importante era que ele mostrasse pelo exemplo. E como mostrar pelo exemplo se você não é carne e osso como todo mundo? Se você não sangra e não sente dor, como dizer para o outro? Exatamente. Sinta-se resignado. Faça confie. Isso, suporte isso, passe por isso. Exatamente. E vença. Exatamente. Agora eu vou pegar a deixa de vocês e perguntar para vocês isso. Se o Brasil pretende ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, ele não terá que também passar por tudo isso? Já tem sofrido muito, né?
O povo brasileiro já tem sofrido muito, e não é de hoje, né? Tem. E é interessante. Mas acontece o seguinte, Dauro, ele tem sofrido internamente. Mas ele tem sido um povo poupado, os próprios espíritos falaram isso. Nós vamos ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como que a espiritualidade poupou as fronteiras do país para que ele não fosse invadido por outras potências durante o seu desenvolvimento, durante os séculos passados. Os franceses foram expulsos, os ingleses foram expulsos, os holandeses foram expulsos, os espanhóis foram expulsos, e nós conseguimos, de uma forma extraordinária, manter praticamente intacta uma fronteira imensa de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, uma costa gigantesca, dentro de uma única língua, que é a língua portuguesa, que, embora, lógico, tenha as suas variâncias de sotaque do norte para o sul, enfim, entre os estados, mas é uma única estrutura de pensamento, uma estrutura lógica de linguagem. Isso tudo foi trabalho da espiritualidade. O Neio Lúcio vai revelar também, na década de 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil estava sendo protegido até aquele momento, tendo em vista que eles consideravam o Brasil ainda infante, mas que a partir do final da Segunda Grande Guerra, o Brasil estaria mais livre para sofrer as influências externas e também, por sua própria vez, influenciar outras coletividades. Não, e é uma extensão de terra que a gente não vê, terrenos que não são produtivos, que não se pode aproveitar nada, porque o clima ele não é rigoroso demais em nenhuma parte. A gente não tem aqui vulcão, a gente aqui não tem deserto, enfim. A água corta pelo Brasil inteiro. Então, até nas regiões que a gente pode considerar mais secas, mais áridas, por falha do governo, única e exclusivamente, a população passa fome. Exatamente. Só por isso. Decisão política. Porque a tecnologia já poderia ter solucionado esse problema há muitos anos. E então, nós temos recursos minerais, exato, recursos fantásticos no campo da agricultura, da pecuária, da natureza, recursos humanos extraordinários. Nós temos uma população de quase 200 milhões de seres encarnados, sem falar no mundo espiritual. Então, recursos humanos extraordinários. Vamos chegando aqui na conclusão desse programa. Eu gostaria de chamar aqui o Chico Xavier de novo, nas 2 vezes que ele encerra o programa Pinga Fogo, a primeira em 1971, a segunda em 1972. No final do programa, ele psicografa poemas. O primeiro poema, de Castro Alves, com o título Brasil. Vamos ouvi-lo. Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias,
O dever mostra Caxias, Deodoro a renovação dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais. Fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Agora o segundo poema, que é intitulado Segundo Milênio, que foi psicografado pelo Chico, de autoria do poeta paulistano Ciro Costa. Segundo milênio. Apaga-se o milênio, a sombra deblatera. Vejo a noite avançar do anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz estadeiam conflito de polo a polo. A dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice irrestrito. A cultura perquire, a crença se oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar, que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha, o Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa. Agora, é interessante a gente verificar também sobre o papel do Brasil, uma mensagem que o próprio espírito de Ismael dá na Federação Espírita Brasileira em 1920. Isso está no Reformador do mês de abril de 1920. Olha o que Ismael fala, através do médium Albino Teixeira. O mesmo Albino Teixeira que em espírito vai escrever várias mensagens sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, através do Chico, né? Em 1920, o Albino Teixeira encarnado foi o médium do espírito de Ismael. E ele diz assim: a árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei
para o rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo o meu espírito a esperança de que em breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda parte e dando frutos sazonados de amor e de perdão. Olha que coisa curiosa, né? 7 anos depois, a gente vai ver Chico Xavier assumindo a tarefa. Quer dizer, Ismael prevê brevemente a árvore que foi do Evangelho, que foi transplantada para o Brasil, floresceria e daria frutos. E, de fato, 7 anos depois, começa Chico Xavier sua tarefa e, durante 75 anos sucessivos, ele vai trabalhar na florescência e na frutificação desses frutos do Evangelho de Jesus. Tanto é que Emmanuel vai escrever através dele, está lá no livro Deus Conosco, em respeito à tarefa dos dois, ele diz que era preciso dar espírito ao gigante. E o próprio Emmanuel explica que o Brasil era o gigante que naquela ocasião, em 1949, ainda estava adormecido, mas que haveria de acordar para o seu grande destino e mobilizar todos os seus potenciais para a construção da sociedade do futuro. E, para terminar, nós vamos ver uma palavra também recebida pelo Chico, de um inglês, do espírito de um inglês, que é Robert Southey, que ele foi o primeiro escritor de história do Brasil. Ele visitou o Brasil aí no grande passado e foi o primeiro a escrever sobre a história do Brasil na Inglaterra. E espiritualmente ele vai escrever pelo Chico, está no livro Falando a Terra, e ele diz assim: somos aqui lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Então, o objetivo do Brasil é aquela pergunta que o Denis fez: qual que é o papel do Brasil, gente? É este objetivo, é a esperança de milhões de espíritos que estão empenhados na regeneração da humanidade como um todo e que estão construindo, embora a duras penas, mas que estão construindo passo a passo a nova sociedade, a nova humanidade do mundo regenerado de amanhã.